Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Amigo ouvinte, já chegamos e muito felizes por tê-lo desse lado. O programa Mais Família tem um único objetivo: orientá-lo a resolver os seus problemas da maneira mais saudável. Por isso, fique ligado que hoje o nosso tema é bem sugestivo: sexualidade no casamento. Você já ouviu falar sobre isso? Ou faz confusão entre uma coisa e outra? As coisas eu também não vou falar, porque nós já temos aqui o nosso convidado, aquela pessoa que muita gente foi escrevendo, foi ligando: olha, Calete, manda vir aquele convidado que veio da Namíbia. Você lembra? Se calhar você está ali a me ouvir. É o Dr. Daniel Adelino. Ele está aqui mais uma vez e nós estamos muito felizes por tê-lo novamente no programa Mais Família. Dr. Daniel Adelino, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu é que agradeço. Nós estamos muito felizes. Na verdade, eu fico muito feliz por saber que as pessoas queriam ainda nos ouvir. Isso é muito bom. E eles estavam mesmo aguardando. Estavam. Que bom. Okay. Que Se bom. eu tiver aqui que começar a mandar beijinhos, nome por nome, não vamos acabar agora. Não é? Não. Foram muita gente ali a solicitar. Traga novamente o Dr. Daniel Adelino. Ele já está aqui e hoje vamos falar sobre sexualidade. Doutor, como é que tem sido esses dias? Sabemos que não está fácil, né? A vida não está fácil. Sim, de facto não está. Não está. Sim. Precisamos sair à rua para ajudar famílias. Sim, há muita família aí a sofrer. Esse é um dos grandes objetivos do cristão. É mesmo condoer-se, compadecer-se com a dor dos outros. Nós precisamos ajudar, apoiar os outros, e não só aqueles da nossa fé. Começando a apoiar aqueles da nossa fé, mas também envolver aqueles que não fazem parte da nossa fé, da nossa família. Porque todo aquele que é teu próximo, Deus comissiona-nos a ajudar, a velar por eles. Mas quando falamos em ajuda, geralmente pensamos logo em alimentos. Será que é só por ali que temos de ficar? Lamentavelmente, pensamos em alimentos. Creio que é por causa do fator econômico que ultimamente é introduzido às comunidades africanas, em que temos que depender grandemente de muitas coisas do Ocidente, etc. Mas o apoio não passa por isso. Visitar os doentes, orar com as pessoas desesperadas, ir para as escolas, dar palestras, incentivar a juventude a pensar no positivo, e depois nas nossas igrejas fazer correntes de orações e mostrar que, afinal, ainda que o mundo aparenta andar de patas para o ar, cá estamos para sermos o sal desta terra, dar sabor e esperança àqueles que carecem. E o que fazer com aquela pessoa que talvez esteja a passar fome já há alguns dias? Chegamos lá dando um apoio moral, será que resultaria? Bem, eu gosto de seguir o modelo de Cristo. Cristo, antes de ministrar a palavra, dizer siga-me, ele primeiro compadecia-se com a dor da pessoa, não é? Que nesse caso entrava em contato com ele. E ele ministrava. O livro Ciência do Bom Viver diz que ele atendia as necessidades deles, simpatizava-se com eles, atendia as necessidades deles, e só depois de ganhar a confiança dessas pessoas é que dizia segue-me. Então somos chamados a ajudar essas pessoas. Quando há fome, atender com a comida, porque a pessoa com fome não vai ouvir nenhum evangelho. Orar com eles, dar o que eles necessitam. Alguns estão nus, eles dar de vestir. Quando podemos partilhar o que nós temos. Às vezes custa tirar de casa, mas essa é a orientação. E temos que começar a pôr isso em prática. Precisamos espalhar amor. Precisamos, sim, de todas as formas. Porém, lembrar só uma coisa. Além de dar só comida nas pessoas, orar com elas e etc., também nós temos visão. Deus nos dá visão, o Espírito nos inspira e nós somos muito criativos. Então, trazer incentivos,
também e iniciativas e criatividade para governantes, para empresários, para pessoas que têm a força e o potencial para fazer coisas, lhes dar luzes e visões, para que eles consigam ver uma pequena luz de esperança no túnel onde eles acham que não há mais esperança. Então, essa é a nossa responsabilidade, trazer caminho lá onde já não há. E esperança também onde já não há. Exatamente. Esse é o nosso papel. Ok. Yeah. Ok, vamos entrar agora para o nosso tema, porque não seria possível falar de sexualidade no casamento quando sabemos que há muita família a sofrer, passando fome, passando várias necessidades. Então, com estômago vazio. Não dá para falar sobre sexualidade. Nem sai a tal atividade sexual. Senão apanhas uma trombose, vais para o hospital, depois vais para o camama. Pois é. Então, vamos lá. Doutor, como a sexualidade deve ser tratada no casamento? Bem, nós temos paradigmas completamente diferentes. O mundo prega uma coisa e parece que os pregadores da palavra de Deus estão silenciosos ou querem agradar o público, então seguem filosofias que a Terra vai apresentando quanto a esse aspecto. Então temos uma sociedade completamente deturpada quanto a esse aspecto. Mas a Bíblia, felizmente, não se cala. Olha, a Bíblia fala de violações, fala de brutalidade sexual, a Bíblia fala de bestialidade, a Bíblia fala, e quando falo bestialidade, estou a falar de ter relações sexuais com animais. A Bíblia fala de tudo, ela não esconde. O Deus que temos não esconde nada de nós. Ela apresenta tudo diante de nós. Porém, nos instrui o caminho próprio a seguir. Eu acho que é o que vamos fazer essa manhã. É o que vamos fazer. Primeiro, falando sobre o que é a sexualidade. Bem, quando a gente fala de sexualidade, propriamente, isso provém de um grande presente que Deus deu ao ser humano. Sabe, quando alguém dá presente, você seleciona algo bom que o outro gosta. E o momento da entrega, normalmente é preparado, é um momento próprio. Ninguém vem, olha, isso é para você. Fulano, olha lá para aquele lado, aquilo é para você. Não é assim. Eu acho que quando alguém vai dar um presente, prepara. Imagina você levar um presente para uma namorada, né? Uma pessoa que vai ser tua noiva, vai ser tua esposa. Você prepara o momento, né? As palavras, o clima, isso tudo, você prepara. Deus deu o sexo ao casal, ou a atividade sexual é propriamente atribuída à raça humana, à espécie humana, por Deus como um presente especial, muito especial. Porém, tal como outras dádivas que Deus atribui à raça humana, existe como fazer uso da mesma, como encará-la, como classificá-la. Então, é ali onde devemos nos cingir. Como encarar isso? Como administrar a atividade sexual, o conceito da sexualidade? Como administrar? Porque hoje, falando da sexualidade, falamos das vestes, das roupas, falamos do ambiente que a gente cria, falamos dos nossos apetites, falamos da própria atividade sexual, falamos de namoro, falamos de muita coisa. Então, mas como encarar este conceito da sexualidade nos nossos dias como crentes? Eu acho que esse é o maior desafio e é o que vamos abordar aqui essa manhã. Então, desde já eu quero pegar a sua deixa, como administrar. Correto. É interessante. Bem, primeiro, antes de irmos para como, vamos primeiro ver como é que o mundo está hoje. O mundo hoje deve estar pior que os tempos de Noé, deve estar pior que os tempos de Sodoma e Gomorra, porque o próprio Jesus diz que os tempos do fim, antes da vinda do Mestre, a Terra apresentaria um aspecto, um quadro completamente complicado em termos de perversidade. E uma destas grandes perversidades indicadas pelo próprio Criador, que é Jesus Cristo, é o fator ligado à sexualidade, não é? Que as pessoas dariam-se em casamentos e andariam de um lado ao outro, a perversidade estaria em alta. E é o que se observa hoje. Já houve no passado, e ele no seu discurso faz referência do passado para mostrar hoje. Mas também quero só mostrar uma coisa.
Já no passado, alguma coisa beliscava muito, aliás, acendia ou enchia o copo da raiva do Senhor, como em muitas expressões se diz. Algo que irrita Deus, irritava mesmo Deus. É a homossexualidade, não é? Essa prática homossexual é uma prática que na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ela é vista como uma prática que Deus detesta. E Deus apela ao seu povo para abster-se dessa conduta. Todo o seu povo. Agora nota, a atividade sexual no lar é dada para alguns propósitos que Deus concebeu na sua mente infinita para com a raça humana. Uma destas é a reprodução da raça humana, espécie humana, não é? Incrível que pareça, os anjos não se reproduzem, não é? Mas nós seres humanos, nós concebemos, temos filhos feitos à nossa semelhança, não é? E este é um grande dom, e é uma coroa grande para nós. Os filhos é uma grande dádiva para cada um de nós. Agora, também Deus deu para o prazer. O casal, obviamente, tinha que ter prazer, não teria somente o prazer em ver os animais, as cachoeiras, as montanhas. Naquela época, quando Deus as tinha criado, era tudo perfeito. Eu já viajei por este mundo e eu vi lugares que me fazem abrir a boca sem eu querer. É só chegar, a boca abre sozinha. É uma elasticidade que você não consegue controlar, porque uau! Mas isso existe, sim, existe lugar na Terra de admirar mesmo. Mas quando Deus criou a mulher e trouxe diante do homem, Deus não deu, Deus trouxe a mulher diante do homem. O homem é quem nomeou ela como esposa dele e disse: Deus, agora sim, você criou mesmo isso tudo, mas agora está completo. Não, acertaste. Não, agora dá para ver que você afinal é mesmo criador, você cria mesmo bem. E a mulher é a coroa de toda a criação. Eu às vezes fico a pensar, muitos lares, quando a gente vai aconselhar, um dos grandes problemas que se coloca é que a mulher diz que ele olha muito nas mulheres. Bem, deve-se fazer um grande exercício, sim, de não olhar nas mulheres, porque é ali onde começa o mal. Mas se falarmos disso, então todos os homens precisarão fazer esse exercício. Todos os homens precisamos mesmo. Isso aqui é aconselho. O próprio Jesus disse que se olhares e desejar, já pecaste. Então o conselho é mesmo de evitar. Não olhar para não cobiçar. Não olhar, bem, eu estou a olhar para vocês, mas não estou a cobiçar. Mas não está a cobiçar. Não, esse momento é outro, esse é diferente. Não, mas há mesmo mulheres que se irritam. Você olhou muito. Não, mas sim. Mas sim. Estás a ver, é por causa da deturpação que existe no campo da sexualidade. Há muita traição, tá vendo? O que acontece? Hoje há muita insatisfação, muita. O prazer que Deus entendia que seria só para o casal, que é uma coisa santificada, separada de tudo. E eles os dois, olha, Deus matou a situação da incompatibilidade quando ele diz que far-te-ei uma mulher que será idônea, ela será por idônea, ela será comparável a ti. Quer dizer que a Eva que veio é uma mulher à altura dele. É incrível, até homens que casaram mulheres que são 5, 10 anos menores que eles, quando se casam e depois têm um envolvimento sexual, a mulher chega ao ponto de olhar para ele como comparável a ele, não importa, independentemente da idade. Ela fica comparável a ele, ela fica à altura dele, e eles tratam assuntos de tu para tu, porque morre a incompatibilidade. Quanto mais intimidade tivermos, quanto mais aproximação tivermos, maior será a possibilidade de termos a proximidade nos gostos, nas escolhas, no parecer. Olha, fala comigo um assunto agora e depois vai falar com a minha mulher. A probabilidade de eu e ela estarmos a falar, a torcer pela mesma conversa, mesma coisa, vai ser maior, é grande. Por quê? Porque o convívio também, convívio, não é? A intimidade que a gente desenvolve, essa proximidade que a gente desenvolve, cria em nós uma cultura interna nossa, e nós nos conhecemos até um certo ponto em que, mesmo sem falarmos,
podemos às vezes já saber o que o outro pode decidir. Por um olhar, não é? Só por um olhar, a gente já sabe. Comunicamos de várias formas. Mas para que haja essa harmonia, deve haver amizade, acima de tudo. Não é entre só... os dois. Bem, amizade é um pequeno pacote, é mesmo intimidade. E a intimidade... Não, vem primeiro a amizade, depois sim. É que vem a intimidade. Sim, constrói-se isso tudo, mas o final é mesmo erguer a intimidade. A intimidade, sim. Sim, a intimidade traz consigo vários outros pacotes, que é a intimidade sexual, a intimidade em vários outros campos para o casal. Então, esse relacionamento que só devo ter com a minha mulher, porque existem muitas mulheres no mundo. Eu posso até ser muito amigo da minha mãe, das minhas irmãs, etc., mas eu só tenho intimidade sexual com a minha esposa. Sim. Só. A coisa é que só com ela eu partilho, só. Daí ela conhece melhor do que, não é? A esposa conhece sempre melhor o parceiro do que a família, nesse caso, do que a sogra ao filho. Depende do que estamos a falar. Por exemplo, há mães que conhecem os seus filhos, conhecem os mas filhos. Não como a não esposa. Talvez no completo, porque devido ao convívio que a esposa tem, depois, convívio diário. Não, porque depois vem essa parte da intimidade, que entra a intimidade sexual, etc. Aí a mãe nunca entra. Aí a mãe nunca entra. Mas a mãe que conhece, olha, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tive uma vez uma conversa muito séria, eu estava muito sério. Eu quando estou sério, você não dá conta. Eu fico a falar no normal, mas às vezes estou muito sério. E uma vez eu a falar, eu fui fazendo uma pergunta, depois fiz outra pergunta, a minha mãe disse à minha esposa, Ju, responde ele com firmeza, porque ele está muito sério. E eu olhei para a mãe e eu disse, a mãe me conhece mesmo. A mãe me conhece. Onde a esposa não chega, a mãe às vezes conhece. A mãe não sabe quem eu sou. Ela sabe como eu vou agir. Ela sabe como vou reagir. Então a mãe nos conhece. Mas existe um conhecer específico, que é só a minha mulher que me conhece. Sim, só. Sim. E esta é a vida que eu partilho intimamente, só com a minha mulher. E é ali onde Deus traz o prazer, através da relação sexual, como um grande presente para mim e para minha mulher. E para ver que é algo que só partilho com ela, com mais ninguém. É sagrado. A Bíblia diz no livro de Hebreus 13:4, se eu não estou errado. Hebreus 13:4, deixa eu só me certificar se de facto é. Hebreus 13, os nossos ouvintes podem nos acompanhar. O livro de Hebreus. Vamos tentar confirmar, não é? Vamos tentar confirmar. Eu já estou em Hebreus 13 e versículo 4. Pela idade já não tenho, mas como já estou a ficar velho. Diz assim, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. O matrimônio deve ser venerado. Venerar é adorar. Venerar é adorar. Deixa eu dizer uma coisa interessante. Nossos ouvintes, prestem bem atenção. Existem 4 coisas santas, mas só 2 são veneradas. O sábado, a lei é santa, de onde o sábado consta. A lei é santa e ninguém pode dizer outra coisa. O dízimo é santo. Deus é santo. E o matrimônio é santo. Eles são separados. Santo significa separado. Para um uso, tem um atributo específico dado por Deus. E é para um uso específico divino. Então, é mesmo separado. Isso aqui é uma instituição sagrada. Mas só 2 são venerados. O casamento é venerado. E Deus. E Deus é venerado acima de todos e todos. Quer dizer... Segundo o livro de Coríntios, a mulher solteira, a virgem, ela até atribui mesmo, a mulher virgem, tem muito tempo para agradar a Deus, em como louvar, ajudar os necessitados, visitar os doentes, etc. Ela tem muito tempo para agradar a Deus. Porém, a mulher casada tem tempo para agradar a Deus, mas tira parte do seu tempo para agradar o seu marido nas coisas da carne. Está na Bíblia. Se seguirmos 1 Coríntios 7 lá para o fundo, eu só não estou errado, mas ali mesmo... Se pudéssemos confirmar também, sim, seria muito para os bom. nossos ouvintes, muito sim. importante. Ao longo dessa discussão eu vou voltar com o texto, depois eu vou apresentar. Tá bem. Então quer dizer
que a mulher diz assim, Deus, bem, estou a levar na minha linguagem já humana, né? Estou a levar na minha linguagem. Para melhor linguagem, percepção também. A mulher casada vai dizer assim, Senhor Deus, eu vou te adorar no sábado, no sábado é o dia santo, eu vou te adorar, tá tudo bom. Agora, na segunda-feira, eu vou ter um tempo para te adorar, ler, louvar o teu nome, também vou trabalhar, mas também vou tirar um tempo para cuidar do meu marido. Meu marido, cara, eu preciso cuidar do lado afetivo. Até porque a Bíblia já orienta. Eu devo tirar esse tempo. E o Deus não tem absolutamente nenhum problema com isso. Nenhum. Porque o leito matrimonial é santo, é separado, é sagrado. E tudo que é sagrado tem aprovação divina. E a própria palavra que diz que a mulher casada tem que reservar tempo em como agradar o seu marido nas coisas da carne. Tá vendo? Então é sagrado. Deus criou essa intimidade. O sexo foi dado a eles, não só para ter filhos, mas para também nos aproximar. Agora, nota. Quando eu tenho relações sexuais com a minha esposa, eu sinto-me amado, eu sinto-me valorizado, apreciado, eu sinto-me unido a ela. Tá vendo? Eu sinto... Quer dizer, isso agrega na minha pessoa uma série de valores e isso transforma a minha pessoa. De tal sorte, eu quero lhe dizer isso aqui é verdade, eu já vi um documentário científico e concordo perfeitamente. Quando casas uma mulher que te corresponde mesmo bem sexualmente e mesmo a comunicação vossa é das boas mesmo, diz que até células mortas no corpo elas se reproduzem, nascem, você ganha vida. Tá a ver? Um marido sai de casa com fome, com força para ir buscar comida, quando a mulher o despacha bem. Então daí, isso já me faz lembrar, assim, durante algumas conversas, homens que dizem, eu prefiro ter uma mulher que não saiba fazer trabalho algum de casa, apenas me atender. Bem, é verdade a expressão que eles dirigem, isso é verdade. A atenção para o homem é muito importante. Muita mulher diz, o meu marido, essa é uma criança, essa é criança, ela não está errada. Nós até certo ponto somos mesmo, porque nós saímos da mão de uma mulher, onde nos dá a mama para mamar, onde ela nos dá carinho, nos lava, nos cuida, nos dá comida e formação, tudo. E a gente morre nas mãos de uma outra mulher. A gente espera cuidado, carinho. Há mulheres que não passa da minha mãe. Aliás, a minha mãe supera ela. Porque você recebe um marido bem cuidado, tratado, amado, e quando chega em casa você trata ele com desdém. Pega no relacionamento, quer dizer, sabe, o amor não se pede. Eu não posso estar a mendigar por amor. E nós casamos alguém porque pensamos que essa pessoa vai nos amar, vai corresponder. Então, é só lembrar a natureza. Nós, por natureza, temos que nos estudar. Quem somos? A mulher precisa de carinho, afeto, precisa de atenção, uma boa conversa. Sabe? A mulher é muito fácil viver bem com uma mulher. Deixa eu te contar uma. Eu saía do serviço. Antes de ir para o serviço, tive uma discussão com a mulher em casa. Lá discutimos alguma coisa ligada à escola das crianças. E eu saí. Durante o dia, mandei uma mensagem linda na mulher, que é para fazer já a reconciliação, né? Já estou a pensar tarde, quando cheguei em casa, já estou adiantado. Preparar já o terreno. Eu tenho que ser esperto, eu não posso ser esperto financeiramente nos negócios. Eu tenho que tratar meu relacionamento de casa, eu vou voltar para casa, então já estou a começar. Então tem de preparar já. Mando já uma mensagem, minha irmã, deram uma resposta muito feia. Então eu fiquei zangado, eu disse, quando eu chegar em casa, essa amiga não me conhece, ela vai conhecer quem é o filho da dona Spina, vai conhecer. Então eu fui. Mas o Espírito do Senhor toca em mim e me mostra que eu tenho merecido perdão em muitos lugares. Eu também tenho destratado outros em muitos lugares. E os outros têm sido compassivos comigo. Embaixo do meu prédio, tinha lá aqueles capins podres que estão ali. Procurei um assim mais verdinho, mais bom. Arranquei aquilo, bati no chão, tirei a areia, partei aquilo, dobrei bem. Levei para assim, de trás, subi o prédio. Quando cheguei lá em casa, bati a porta, ela me atendeu, tudo bem. Assim já, com aquela cara, tudo bem, eu já, tudo. Ela foi logo para a cozinha, não me deu nenhum tempinho, foi para a cozinha. Eu segui bem devagar, gentil, assim dessa forma educada minha, tá vendo, né? Cheguei lá, eu disse, querida, tem algo para você. E ela voltou já para mim. O quê? Eu lhe mostrei
a planta. Ela, oh, que fofo, que bom. O capim. Me dá um abraço. Eu estou a ver se tirei lá embaixo, naquele capim. Não sei quem cuspiu até naquilo que lá, sei lá como é que aquilo cresceu. Mas pelo menos resultou. Mas eu fui para o quarto, quando voltei, ela meteu tirou num já, jarro, esvaziou num copozinho já com alguma água. coisa, meteu já a água, meteu como é? Não sei, penicilina, meteu já um comprimido para mantê-la viva. Querida, o tratamento que deram naquela planta. Pois é. É fácil fazer uma mulher feliz. Talvez tudo concorre para o ambiente que se cria, onde depois vem esse afeto, carinho, esses momentos. Isso tudo se cria e faz bem a Deus. Deus ama. Mas bem. Quando o orgulho passar por frente, não admito, falaste o quê? Não gostei. Aí já vem outros problemas. Quando o eu toma controle, abafa muita coisa e começa a trazer um mal-estar em casa e as consequências são perigosas. São perigosas. Olha, a conversa está agradabilíssima. Doutor, vamos fazer um curtíssimo intervalo, porque já chegamos na hora do intervalo. Sim. Vamos fazer e não demoramos. Sim. 93.9 Rádio Adventos, a sintonia da esperança. A vida sem oração leva ao precipício. Nem sei por que eu não caí. Deposite suas preocupações no altar do Senhor e encontre alívio para a sua alma. Deus, tua mão me sustém. Sinto anjos aqui. Não sei onde nem quem estão orando por mim. No altar, o programa de intercessão da Rádio Adventos. Já estamos de volta, querido ouvinte. O nosso intervalo foi curtíssimo, porque nós temos em conta o seu tempo também de qualidade. Por isso, vamos e não nos temos demorado muito. Vamos aqui continuar com o Dr. Daniel Adelino. Para quem só agora sintonizou, estamos a falar sobre sexualidade no casamento. O doutor já falou muita coisa, por isso, todos os dias, à mesma hora, 10 horas. Sintonize logo quando forem 9h55 e já poderá acompanhar na sua íntegra o programa. Estamos a falar, mais uma vez, sobre sexualidade no casamento. Doutor Daniel, há pouco tempo esteve a falar sobre algum assunto em como conseguiu criar o bom ambiente em sua casa para que não houvesse brigas e tudo, e as tantas resultou. Então, o que dizer daqueles? Há muitos casais que não têm mais a vida sexual ativa, não porque já são mais velhos, não porque alguém está na menopausa ou andropausa, não. São jovens, mas não têm essa prática sexual ativa. O que é que deve estar na base disso? Problemas? Ou há mais alguma coisa? Bem, eu agradeço a pergunta que me faz, mas antes disso eu queria ler o texto que eu prometi. Que ficou por confirmar, não é? Tá bem. É o livro de 1 Coríntios 7, verso 32 a 38. 38. Pode ler para nós. Muito rápido. Gostaria de vê-los livre de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo em como agradar sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo em como agradar seu marido. Isso é o que acabamos de falar há bem pouco tempo. Está tudo dito ali. Tudo dito. Acho que a Bíblia resume tão bem. Então as mulheres precisam conhecer esse capítulo, precisam mesmo, essa passagem, porque muitas delas às vezes em uma atividade da igreja saem
num dia e só regressam a casa às vezes 2 dias depois. Eu ouvi, nós temos um programa na nossa igreja, não é? Chama-se MM, um ministério. Ministério da Mulher. O Ministério da Mulher. E nesse Ministério da Mulher, uma vez eu levei a minha esposa para uma lanche. Havia lá um congresso, creio eu. Estavam acampadas milhares de mulheres lá. Aquilo é uma coisa muito linda. Mas eu ouvi que algumas das mulheres não tinham vontade de regressar tão cedo assim para casa. E eu perguntei o porquê. Agora vem na pergunta que formulaste. Elas não tinham vontade de regressar a casa tão cedo porque não querem ver mais assim tão rápido o homem que deixaram em casa. Tá vendo? Quer dizer, preferem ficar lá no acampamento 2 dias, Já 3. não sentem saudade do marido? Sente saudade, mas a dinâmica da vida lhes levou, as fricções da vida levaram-lhes a um ponto em que o gosto, o mel do viver com essa pessoa Ficou acabou. amargo. Ficou amargo. Yeah. E às vezes acham que melhor é ficar um pouco distante, ter um pouco de intervalo. Se desse para dar feriado, se pudéssemos dizer assim, quantos casados querem feriado? Oh, te garanto que teríamos aqui um monte de pedidos. Mas seria mal, muito É muita mal. gente, sim, porque há muito desgaste nas famílias. Muitas fricções. Mas o que é que origina isso? Em parte, bem, os fatores são vários. Nós nunca vamos conseguir. E também os fatores dependem da natureza dos casamentos, as famílias, as regiões, não é? Isso pode até afetar os fatores étnicos, raciais, religiosos, econômicos. Isso tudo vai afetar. Deixa eu dar só alguns exemplos. É o caso, por exemplo, um jovem casou uma brasileira e trouxe a brasileira para Angola. Ele foi estar no Brasil, encontrou a brasileira e já sabe, né? Lá, aquela coisa delas gostarem de homem negro, ficarem todas com vontade de ter um homem negro como namorado e são da mesma igreja. Então, lá rolou alguma coisa, como dizem eles, né? Rolou alguma coisa e ficaram apaixonados e seguiram os procedimentos normais para o conhecimento da família, etc., e da comunidade religiosa, até que Mas casaram. se calhar só rolou uma química, não é? Assim, uma atração, não é? Eu gosto muito do espírito de profecia, escrito, Deus inspira Helena White, e num dos livros, eu acho que é Conduta Sexual, Deus diz que, também mensagem aos jovens, o namoro devia ser de 6 a 2 anos, mas um namoro como um projeto mesmo, em que eu vou conhecer você, vou me inteirar mais da tua família, de você, o que pensa, o teu futuro, o que é feito de ti, quem tu realmente és, a concepção real daquilo que é a família, a vida espiritual, etc. Não só você, mas da tua própria família também, porque a família nunca está longe de nós. Quando nos unimos, a família está presente. Quando morremos, a família está presente. Ao longo de todo esse tempo, eles servem de balizas para orientar-nos, ajudar. Pelo menos a concepção bantu do casamento envolve esse parâmetro, esse paradigma em que a família está assistindo-nos como nós vamos. Se alguém tem a ilusão de querer casar e pensar que a família fica fora do esquema, está a cometer um suicídio. E nós, como bantus, não somos assim, não. Nós, quando casamos, se tivesse mais tempo, eu teria até como explicar o modelo dos Usquanhamas, que é um modelo muito lindo, de onde podemos extrair muitas boas lições para as mulheres saberem de concreto o que acontece a uma mulher quando ela se casa, porque ela migra para uma nova família, ela torna-se filha daquela família, ela tem que, no namoro, ela tem que começar a ver o padrão de adaptação e acomodação naquela família e o lugar que ela ocupará como filha daquela família. Assim como nós também temos que assumir e aceitar a família da mulher como nossos próprios pais, pelo menos no conceito bantu, aquilo que a gente vê nos pedidos e onde, esse é o conceito, e não fere aquilo que eu leio na Bíblia, que é a vontade bíblica, não fere. Não esquecendo que no dia do casamento nasce uma família independente, não é? Porque tem a família do homem, tem a família da mulher e tem a família que nasce hoje, que também requer respeito, requer a privacidade deles, requer quer dizer, eles são autônomos e independentes,
pese embora andarem nos marcos indicados e orientados pela Bíblia, pela igreja, pela família. Então, mas é mais ou menos isso. O que é que acontece? O que aborrece nos lares são fatores estranhos. Por exemplo, esse que veio do Brasil, chegou aqui, começou a trabalhar, a mulher dele não se, a mulher que ele casou, o namoro foi feito no Brasil, chega aqui, tem que conhecer a família, e depois às vezes viemos de concepção educacional completamente diferente, ambientes diferentes, nós temos a percepção da vida completamente diferente. Quando você acha que as tuas primas, as tuas irmãs podem vir em casa, cozinham, fazem o que querem fazer, depois vão. A tua mulher vem de um ambiente em que a concepção é que o lar é dela, tem-se muito respeito a isso, é preciso pedir permissão, é preciso ouvir o que ela diz e considerar. Então, essas coisas aborrecem de tal forma que é quase, para quem vem de um mundo estranho para este mundo, é quase um acidente fatal, uma catástrofe. Isso aqui é tipo coisa de outro mundo para eles, não compreende absolutamente nada. E rompe logo essa ligação que o casal talvez... Pode não romper, mas com o tempo ela vai aprender que conhecer você, beijar você, abraçar você, era só 1% do pacote. Tem os 90 e tal %. Imagina uma coisa, a tua família tem tanta interferência, por exemplo, é o caso desse jovem, que o pai tem uma fazenda e diz que os teus irmãos e as suas mulheres têm ido lá visitar o pai, etc. E as mulheres dele trabalham. E a tua mulher não vai lá por quê? Ela tem que ir lá. Trabalhar na fazenda. Mas não querem só que vai porque os outros vão. Quer mesmo ir lá porque é branca, temos que ir lá. Para mesmo sujeitar-se. Há um ciúme lá, racial, etc. Isso, de alguma maneira, destrói o casamento. E ele passa isso para a mulher, que vamos visitar o pai. Mas por quê? Eu estou a fazer um trabalho agora, eu estou agora a fazer um estudo. Não, mas vamos só, você tem que ir. Depois chegamos às claras de que, mas nós somos assim, você que visamos o pai, depois fica parte de uma obrigação. Isso aqui belisca o relacionamento. Por quê? Porque é um relacionamento, para nós bantus, até certo ponto, bem, embora isso também é prejudicial, né? Hoje começamos a aprender, hoje com a visão que a Bíblia nos dá, a compreensão maior que a gente tem, começamos já famílias muito bem conceitualizadas na Bíblia e já começam a evitar muita coisa da cultura que não é salutar, não é? Mas quando você é muito conservador e vem de uma família conservadora e não transmite isso naquela mulher que veio, e ela chega aqui e encontra essa realidade, isso fere, isso choca. Estás a ver? Os filhos dos teus irmãos têm que vir dormir na tua casa e vêm mesmo 8, tá vendo? E ficam lá 3, 4 dias, não avisam. Tá vendo? Se a mulher dizer, mas não é assim, tem que planificar, há questões econômicas, há organização, há quem tem que ficar com eles, isso tudo, uma série de coisas, mas os bantu não olham para isso. Mandou, e se ela negar, então vira uma confusão, e é constantemente reuniões familiares. Pois afeta o relacionamento entre os dois. Vão se distanciando. Afeta o relacionamento entre os dois. E sabe uma coisa que eu preciso saber? Eu posso casar contigo, mas eu tenho família. Tá vendo? Eu tenho família. Nós vamos chocar, mas um dia eu vou te mostrar que eu sou teu marido, mas tenho família. Isso fere, porque eu não vou me distanciar da família, também não quero me distanciar de você. Então tem de haver ali... Eles sofrem todos. Todos sofrem, Deus... mas ali o esposo é que tem de saber, não é? Equilibrar os dois lados. Existem, daqui a nada vamos falar de como gerir essas situações, mas enquanto eu estou a falar, isso é bom, o bom desse programa vosso aqui na rádio é que a gente conversa como a Bíblia abertamente, porque tem pessoas essa hora que está a passar por isso, está a sofrer isso, tá vendo? Imagina você caso uma mulher de uma outra tribo, de uma outra cultura, de uma raça diferente, etc. E você ganha o dinheiro, o teu pai está doente, a tua mãe está doente, os teus irmãos estão doentes, e todos dependem de você. Porque a concepção nossa familiar é essa, que você é o único que saiu daqui e foi estudar fora. Agora vieste com essa branca. Tem de segurar. Só que chegar aqui, você agora tem emprego, toda a família está a te olhar, porque muitos dos teus irmãos não estudaram porque priorizaram você para estudar. Agora você veio com a branca. Há pessoas que estão a passar por essas situações. E às vezes nem só uma branca, não. Às vezes mesmo entre nós. Tá vendo? Há muita violação, há muita coisa. Porque no namoro eu não fui claro.
Eu não disse a ela que eu sou assim. Nós olhamos para a vida assim. Nós interpretamos esses fenômenos assim. Olha, na minha família tem 8 filhos. Eu fui o único que deram um privilégio para ir estudar. E então, casando contigo, você tem que conhecer a família e saber que eu tenho pais por ajudar. Eu tenho irmãos que olharam para mim, pensaram em mim. Então, para que ela fique mentalizada do tipo de concepção familiar que você tem. E não lhe ser um balde d'água quando ela chegar e começar a dar conta dessas coisas. Tá vendo? Porque aí destrói logo. Isso destrói. Isso eu estou a falar da questão interracial, não é? Mas também temos questões econômicas nossas mesmo, em que um não tem educação financeira. Até já falei há bem pouco tempo da interferência familiar nos assuntos econômicos. Também destrói o ambiente do casal. Destrói, isso fere, belisca, de certa forma. Mas temos outros, que é mesmo a situação social. Tá vendo? Às vezes a tua família é precária. Eu conheço família assim. E então você vai trazer 4, 5 sobrinhos em casa. A mulher acha que é muita gente. Tá vendo? Até acaso que a mulher também vai trazer 5. Então vão ser 10, 12 com vocês os dois. Depois o peso é enorme. Às vezes quem trabalha é sua mulher. Você faz uns biscatos que não ganha nada. Isso traz dor. Traz lamentações. Porque a mulher ganha dinheiro para sustentar aquela multidão de gente que está em casa. E eles têm pais vivos. Eles têm família que ali está. Bem, você pode dizer, tá bem, mas eles são pobres, alguém tem que pagar a escola. Tá bem, mas a tua família é uma nova família. E tem que se pensar, mas nós também como Bantu temos que encontrar um equilíbrio e ver como atender a nossa família sem prejudicar o lar que agora temos e temos que administrar. Pois, mas há pouco tempo esteve a dizer, antes desta última questão, esteve a dizer que quando a esposa corresponde bem ao marido, o marido vive como se estivesse nas nuvens. Se tiver essas 12 pessoas em casa, ou 10 pessoas em casa, tendo uma esposa que corresponde ao marido, continua sentindo o peso? Vai sentir peso, querida. Essas são questões que devem ser evitadas. Agora, qual é a solução? Uma das soluções. Eu não consigo falar por todos. Cada um tem uma experiência que pode ser útil, por isso é que nós vamos à igreja para ouvir da experiência dos outros, como Deus tem guiado alguém, e como uma fogueira, todas as lenhas na fogueira, bebemos da experiência dos outros e a gente cresce na fé. Crescemos fortemente. Vamos buscar o que é bom do outro, o que foi positivo para os outros, experimentar na nossa vida, com o auxílio da Bíblia, olhando num olhar orientador bíblico e ver se nos ajuda para superar. Mas nota, eu, por exemplo, sou franco com os meus pais. Sou mesmo franco. Eu amo a minha mulher. Se vocês me amam, devem amar primeiro a minha mulher. Porque de nada serve olhar mal para ela. Porque se olharem mal para ela, estarão a ter problemas diretamente comigo. Eu sofro e eu não vou sofrer. Não quero sofrer. Então, eu amo vocês, mas quero que vocês amem a mim também. E por completo. E eu tenho uma esposa, então quero que vocês aprendam a amar ela. Amar ela é amar ela como ela é, com os defeitos que ela tem. Eu não conheço uma pessoa perfeita. Na minha família tem muita gente com defeitos que se eu tiver que narrar aqui você não vai entender. Tá? Então, do jeito que nós nos entendemos, conversamos, nos amamos e somos uma família unida, também quero que aceitem aquela pessoa com defeitos, que eu estou consciente que ela tem defeitos, e ela também tem os meus defeitos, ela também está consciente, e ainda assim queremos nos ajudar a ir para o céu. Aceitem essa pessoa. Quando eu torno isso claro na minha família, eles não vão querer atropelar nada, porque sabem que vão ferir a minha pessoa, vão chocar, e eu vou revoltar, vou. Então eles vão evitar isso. Mas também vou tornar claro na minha esposa o amor que eu tenho pela minha família. Ela vai compreender que eu pertenço a um clã. Eu faço parte. Do jeito que eu quero que ela não se distancie da sua família. Que ela porte essa identidade linda da família que ela tem. De onde ela vem. Que ela represente uma família também. Que os seus pais, etc. Isso não vamos conseguir apagar. Ela casando comigo não deixa de ser filha de alguém. Então, enquanto olhamos para isso, incentivamos isso, mas que haja o compromisso de junto lutarmos para erguer esse lar, e que esse lar vamos fazer tudo para que ninguém consiga atingir, ferir, prejudicar esse relacionamento que a gente agora está a instituir. Este que tem que ser a palavra clara, cimentada desde o namoro, tanto no lado da família
como no lado da minha esposa. Assim como ela também deve fazer isso com sua família e também para comigo. Dizer aquele é meu primo, aquela é minha mãe. A minha mãe bebe, ou meu pai bebe, ou meu pai não é crente, a minha mãe é crente, nós somos assim, nós andamos assim. Eu quero conhecer na íntegra quem elas são, como elas vivem, de onde vêm, que tipo de ideologias defendem, para que quando eu estiver com elas, nada me é um balde, nada me surpreende, nada me choca. Pelo contrário, venho imunido e todos os dias Deus me inspira para trazer inovações e soluções que venham tornar a vida mais aplausível, mais agradável para nós. Ok. Então, nesse caso, como o nosso tema fala de sexualidade no casamento, eu queria saber se o sexo mantém um casamento. Bem, deixa eu responder isso não como cristão. Deixa eu responder isso como pessoa, só. Porque se eu levar aqui qualquer aspecto doutrinário, vou estar a falar o que eu leio. Pode falar dos dois aspectos. Sim. Como cristão, não é? E como pessoa sou. Mas deixa eu falar como ser humano. Ok. Como ser humano. Aí já agrega os dois lados. Bem, vamos agregar os dois lados. Bem, como homem, vou lhe dizer uma coisa, é bom e ninguém... Se alguém te dizer o contrário, então é uma espécie de homem que a gente tem que estudar. E eu acho que eu quero ser o primeiro aluno para aprender com essa pessoa. Nós gostamos e sentimos-nos bem, e a nossa fé flui bem, e vamos desenvolver um bom relacionamento com Deus quando temos uma parceira que nos entende. Eu tenho aconselhado os casais: estudem-se. Não fiquem presos no beijinho, no que... Não, estudem-se. Todos os dias estudar o outro. O que é que lhe enerva? O que é que lhe faz bem? Como é que ele é? Como é que ele reage? Nós temos que nos estudar. Porque se eu começar a dar conta ao que faz bem à minha mulher e evitar o que lhe faz mal, nós vamos desenvolver um ambiente lindo. Ela vai te ligar para dizer: tenho saudades tuas, porque tudo à volta dela, teus filhos lhe aborrece, mas você lhe entende, você lhe traz prazer na vida. Quando ela está ao teu lado, ela sente segurança, ela sente conforto, tem um senso de pertença. Nós falamos sense of belonging. Ela sente que finalmente ela se encaixa em ti, tá vendo? E eu acho que esse é o sentimento que se deve ter, que alguém está lá nos Estados Unidos ou na África do Sul, mas quer vir logo porque acha que sem ti não está bem, não está completa. Posso estar no meio de uma multidão. Eu já viajei uma vez. Mas sentir sozinho. Querida, você sente sozinha na multidão de gente, porque tem uma pessoa que te completa mesmo. Este é o sentimento que se deve ter. Agora, essas confusões todas que eu fui falando matam a vontade de querer desenvolver esse bom ambiente, depois criar esse ambiente onde a atividade sexual, onde as expressões tanto internas ou externas da sexualidade do indivíduo são manifestas. Quer dizer, isso belisca, estraga, as coisas não andam como deviam. E então temos um lar assim que não dá vontade de ficar, não dá vontade, você quer voltar para casa para ir dormir. Quando está em casa, cada um pega no telefone, ninguém quer falar com ninguém, as histórias não têm sabor, tá vendo? O sorriso é de 2, 3 segundos e acabou. Tá, mas quando tivermos um ambiente sadio, próprio, e ali onde eu queria falar, não sei se tenho mais um... Tem algum tempinho? Será? Tem algum tempinho para falar. O mundo vive pregando uma coisa muito errada. E eu quero pedir aos meus ouvintes que prestem bem atenção. Moças que casaram agora e as que já estão há muito tempo casadas, ouçam bem o que eu quero dizer. Parece uma conversa torpe, mas o que eu estou a falar é profundo e só quem está a viver isso vai compreender o que eu vou dizer. Ensinam-nos o mundo e as novelas, notas novelas, a ciência, a escola, os livros, a experiência de grandes doutores e cientistas ensinam-nos que nós temos que criar ambientes assim, que atrai o outro, e tudo aparenta ser bom. E só isso parece ser bom mesmo.
Então você tem que comprar uma lingerie, você tem que meter um que lá, muda a lâmpada de casa, tem que escolher os dias, aproveitar quando está a chover, porque o ambiente fica... Quer dizer, ensinam-nos um monte de coisas que não então, é parece mal. coisas mecanizadas, né? Não é mal, na verdade não é mal, não é mal. Até com o marido, quando está com a mulher, ele tem um termo que há bem pouco tempo usaste. Preliminares. As preliminares, brincar um bocadinho, que é bom, é mesmo bom. Eu não estou a dizer que é mal, não, é muito bom, muito bom. Nós, em nossas próprias experiências pessoais, amamos isso, gostamos disso, mas alguma coisa que eu quero despertar aqui. Nós não podemos ser construídos mecanicamente ou nos tornarmos como tecnicamente construídos para desenvolver isso, porque isso vai nos cansar. E quando nos cansar não vai ter mais piada. Meu marido me faz sempre isso, estou cansada. Não é criado, não traz mais nenhuma criatividade. Isso aqui aborrece. Eu estou cansada. As pessoas vivem 5 anos juntos, depois já não querem se ver. Depois vem a infidelidade, porque a experiência com outra mulher é outra. Depois vem mais outra experiência com outra, e com outra, porque cada mulher é diferente da outra. Elas não são todas iguais. E cada homem é diferente. E eu já tive encontro com homens que têm muitas namoradas e mulheres que têm vários homens. E elas te dizem isso. Eu gosto do fulano, isso. Eu gosto do fulano, ele me faz assim, ele me trata assim, ele me faz aquilo, é diferente daquele. E eu vou lhe dizer uma coisa. Por mais que o que elas fazem é prostituição, a Bíblia chama mesmo que é prostituição, mas você vê que está a lhe dar um grande prazer. E que ela sente mesmo muita vontade de estar com aquela pessoa. De estar com essas pessoas. Você sente isso. Mas então o que é que nos ajuda a parar esta prostituição? Porque isso não vai nos levar ao céu. Nos tornamos candidatos propícios para o inferno. E a Bíblia vai advertindo-nos que isso são sinais dos últimos tempos. Mas isso é promovido pela escola. Isso é promovido pelos livros os psicólogos. Vêm te contar a experiência dele, conjugada ao que ele aprendeu na escola, que são conhecimentos falíveis. Quando falas de ciência humana, aquilo que administra a vida do ser humano, você só tem que fazer recurso ao Criador. Vai ao manual do Criador. Eu tenho um carro complicado. Sempre que aquele carro tem problema, eu tenho que ler o manual. E eu tenho que levar as pessoas que compreendem aquele carro para resolver o problema daquele carro. Porque se eu tentar resolver o problema daquele carro, eu vou estragar, eu não compreendo. Um psicólogo não consegue dar respostas concretas. Pode até certo ponto ajudar, mas nunca vai dar respostas concretas sobre a pessoa humana. Quem responde às situações da pessoa humana é Deus. E o que é que Deus fala? Simples. Você está a passar por um problema no lar, a situação do lar sexual esgotou, não tem graça, está mal, as coisas não andam bem, não recorra à novela. Não recorra à experiência dos outros, não é igual à tua. Não recorra a práticas que observam nas revistas, nas redes sociais, aonde orientações, aquilo é mais pornográfico do que qualquer outra coisa. Não recorrem a isso. Vá à Bíblia. A Bíblia dá uma solução muito boa. Qual é? Primeiro, repõe o ambiente espiritual em casa. Repõe. Busca atrair os anjos do Senhor em casa. Porque quando os anjos do Senhor forem atraídos para casa, terá um ambiente que acomodará o teu marido, os filhos, todo mundo estará bem. Isso passa pelo perdão, aceitação das deficiências dos outros e a vontade de querer lhes entender e lhes ajudar. Isso passa por reconhecer os meus defeitos e também pedir perdão pelos erros que eu cometo e aceitar que não é o eu que prevalece, mas é a vontade soberana de Deus em casa. Quando Deus estiver no lar, quando Jesus se fizer presente no lar, eu falo isso porque isto é um exemplo prático na minha vida. Quando Deus está presente no meu lar, toda atividade sexual, com ou sem preliminares, vai fluir bem. Vai fluir. Um toque, eu já estou apaixonado. A mulher dá saudade, dá gosto. Você vê que ela, até o valor que você não via nela. Olha, o pastor Cláudio disse que umas mulheres vêm para a cama com uma camisa de um partido político e você ainda fica a pensar, mas vou pensar no sexo ou na política afinal. Quando Jesus está em casa, ainda que vier com um partido sei da onde, até que vier com uma camisola não sei da onde,
a mulher tem valor. Você vai olhar para ela de forma diferente. Você vai classificar ela diferente, mas isso só acontece quando eu estiver no estado que Deus quer que eu esteja, como pessoa humana. Só. Olha, doutor, a nossa conversa está agradabilíssima, mas o tempo já foi. Muito obrigada pela sua presença. Aprendemos muito e o Mais Família tem sido uma escola para todas as famílias. Aquelas que nos ouvem e as que não nos ouvem têm recebido mensagens dos que têm nos acompanhado. Muito obrigada pela sua presença. Nós agradecemos. Queremos contar com a sua presença em outras edições e que não haja mais essa distância que houve entre o Mais Família e o doutor. Nós vamos pedir a Deus para nos dar mais tempo. Amém. Deus abençoe os nossos ouvintes, suas famílias. Espero que uma só pessoa tenha sido tocada. Ok. Thinking about what you do. You've been helping me when days were gray. Said it all and had nothing to say. Gave me strength when I was weak. Was beside me when I couldn't sleep. Mama, you gave me moments of joy. I'm not to love someone like you. Mama, yummy na kuzanga. Mama, yummy na kuzanga. Say I don't need. I thank God and I praise Him for your existence. Wonder how my life would be if I didn't have you.
Assim, querido ouvinte que nos acompanhou, nosso muito obrigada. Apenas dizer que o Mais Família teve a coordenação de Zacarias dos Santos, supervisão de Soraya Laureano, técnica e sonoplastia de Luciana Mocage, produção e apresentação de Conceição Calete. Tchau e até a próxima edição. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.